Palmeiras. Ah, muito bem. Então, olha aí, ó, o Danilo Lavieri, ele é um perdigueiro moderno, né, com IA. Ele não é uma coisa simples, né? A Live não é uma coisa simples, é uma coisa pensada, planejada, estudada. Esse tema surgiu lá por acaso, né? Eu acho uma loucura, acho que o professor Abel precisa dar uma coxambradinha, né? Já que ele acochambra tanto o camisa 5, que é outro tema que vamos falar, e Marlon Freitas resolveu camisa 5, resolveu coisa nenhuma. Mas nós vamos falar disso já já, certo? Então, me parece uma loucura, os dois fizeram mais de 40, quase 50 gols, não é isso, Latif? Você tem os números na cabeça? Não tenho, mas a gente puxa rapidinho Não, aqui. então, aí, mas é mais ou menos isso. Fizeram gol pra caramba, hein, Olavieri? Que ideia, hein, filho? Então, para deixar claro, né? Ontem Não estava foi isso. assistindo aí. Não, tava assistindo uns canais aí, o pessoal ficou me expondo, tal de Soler, William É, Schweck, os caras safados aí é, ficaram me expondo lá. Mas brincadeiras à parte, o que aconteceu foi ontem na Live Ere, como você disse, na Live Raiz. Eu estava discutindo com a senhora Isa Labate as alternativas que o Abel tinha testado até aqui na temporada. E eu falei assim, pô, até agora ele não usou o Flaco e o Roque juntos. Claro que tem as questões, o Roque machucou logo no começo da temporada, no treino, não ficou à disposição, depois que quando jogou teve a questão do joelho, tem o rodízio, então, claro, não dá pra gente tirar conclusões em cima disso. Mas eu falei pra Isa, você já parou para pensar se de repente o Abel estiver estudando alternativas sem necessariamente escalar a dupla, como foi no ano passado? De repente, para ele ter que revezar, porque ele não vai ter o Bruno Rodrigues, porque ele não vai ter o Luigi. Foi assim, sabe um papo assim, né? Você já pensou? A Isa, não, pois é, eu acho que não e tal. E aí, de repente, virou alguma coisa aí. Eu concordo totalmente com você, mas assim, se tem alguma coisa que deu certo no ano passado, foi a dupla. Não faria sentido o Abel tirar, a não ser que ele já tivesse alguma coisa na cabeça dele, já sabendo, o Flaco vai ser vendido no meio do ano, a gente já tem uma proposta, o Vitor Roque vai sair depois da Copa, então já vou ensaiar alguma coisa aqui, ou, amanhã ou depois vai voltar o Paulinho, então eu vou jogar com Flaco e Paulinho, ou Vitor Roque e Paulinho. Assim, talvez. Agora, neste atual momento da temporada, para mim, com o que a gente tem do ano passado, não faria sentido se desfazer justamente da dupla que fez aí os 50 e poucos gols que o Latifi vai trazer para a gente agora. Só para complementar os números. Vitor Roque no ano passado, 56 jogos, 20 gols e 5 assistências. Flaco Lopes, 64 jogos, 25 gols e 6 assistências. São números absurdos e se o Palmeiras teve bons momentos no ano passado, na reta final, principalmente, muito por conta desses dois. Agora, é inegável, isso a gente não pode deixar de considerar, O que quê? jogando com os dois na frente, quem vem atrás tem que se comprometer muito mais com questões defensivas e até abrir mão de participar mais do jogo. Isso é nítido. E E por isso, nesses Latifi, tempos, não dá para jogar só com dois, que calma, são o vou chegar Marlon. lá. Eu vou calmar. Por isso o Palmeiras Vou hoje. sair um pouco. Não, Tá vendo, Massa? Você fica deixando o Latifi tirar as vizinhas de fora não aí, tô ó. te O cara Não, tá ouvindo é isso metendo agora. aí. calma. Daqui a Tá pouco vendo? nós vamos parar Agora no não tô UOL ouvindo nenhum dos VTV. dois. Não? Tá me ouvindo? Não tô. Eu tô tendo que Oi. fazer leitura labial. Então vai, Eu tô manda bala. achando. Vai Eu vou você. seguir o raciocínio aqui e aí quando eu acabar eu saio e entro. Vamos lá. Com os dois na frente, todo mundo que vem atrás. Eu não vou conseguir, pera aí. Você sacaneia o menino, hein? Eu mexi a boca que nem ventríloco aqui. Ele já teve que sair da live. Calma, mano. Calma lá. Já diria o Milton Neves assim, ó. Calma, Latifi. Já já se fala, Latifi. É muito Ele novo, vai né? Ainda, voltar aí. né? Pega a pilha. Já já ele volta aí, a gente fala. Vamos esperar o raciocínio do Latif, que é importante, certo? O Breno Giroto está aqui. Essa é a melhor live do UOL. Boa, garoto. Obrigado. Somos bom mesmo. Isso aí é fato. Tá ouvindo Vai. agora, filho? Então Estou vai. ouvindo. Vamos lá.
Nesse formato atual do Palmeiras, o Palmeiras ele joga num 4-4-2 ou um 4-2-2-2, como vocês preferirem. Com os 2 atacantes na frente, 2 meias, 2 volantes e a linha defensiva. E o maior exemplo que a gente tem de jogadores que acabaram caindo de nível depois que Flaco e Roque engrenaram, um deles é o Rafael Veiga. Porque nessa formatação atual, o Veiga fica meio sem função. Ele teria que se dedicar muito mais defensivamente do que ofensivamente. Por isso que hoje o Palmeiras joga com Sousa e Alan, que são 2 pontas meias que correm pra caramba. O Alan se mata para se desdobrar as investidas do Kelvin. Então, hoje, o Veiga fica sem função. Tanto é que esse esquema do Palmeiras é o mesmo que o Abel usou na final da Libertadores. A única diferença é que quem fazia a função do Sousa era o Veiga. E quem que foi o melhor jogador do Flamengo em campo na final da Libertadores? O Varela, que tinha o lado direito ali para explorar do jeito que queria. Então, por isso essa formatação do Palmeiras desse jeito. E assim, eu não sei o que vocês têm achado, mas tem me agradado. Muito bem, vamos lá. Não me agrada, eu não gosto de 2 pontas, porque o meio fica muito exposto, certo? 4-2-4 para atacar fica muito exposto e ele causa uma outra coisa ruim. Qual é? Como os dois, se o adversário fecha o meio, o Palmeiras vai para o lado. E no lado, falta sempre um jogador para terminar a transição da saída de bola. Então, você quer marcar o Palmeiras? Você marca a saída de bola, não deixa o lado jogar, a bola vai para o Gomes dá o bico lá para frente. O que resolveria isso? Fazer a saída de bola com o volante por dentro, um bom volante, um camisa 5, que fosse marcador, certo? Uma espécie de líbero ou terceiro zagueiro. Ele vem, vai, entra como terceiro, volta para o meio-campo, libera os alas, e você vai ter Marlon e Andrés mais livres para fazer o que eles sabem melhor, que é passar, e passar bem. O Alan, acho difícil tirar do time, o Flaco e o Roque também. Aí tem que fazer uma adaptação. Eu jogaria com o Luiz Pacheco, inclusive. Não tem, vai tu mesmo. Sabe? Ou ele, ou o Luiz Pacheco mais do que o Larson. Eu gostei mais do Luiz Pacheco, acho mais cincão, assim. Acho que o Palmeiras, o Abel, na minha concepção, precisa parar de jogar com 2 pontinhos, tá bom? E aí, Lavi, me conta, você está comigo? Está com o Latifi? Eu acho que é bom o Palmeiras ter alternativas. A partir do momento que o Palmeiras tem 2 atacantes confiáveis, Flaco e Roque, eu sou a favor de colocá-los, mas invariavelmente alguém vai estar fora. Cartão amarelo, lesão, convocação. Lembrando, se o Flaco for convocado para a Copa, por exemplo, é provável que ele perca 3 rodadas finais lá perto da Copa, porque o Brasileirão vai continuar até praticamente a estreia da Copa do Mundo. E tem a chance até do Vitor Roque arrancar uma vaguinha aí. Então você imagina o que vai acontecer com o Palmeiras sem Roque e Flaco. Ok. Então eu acho que é bom o Palmeiras ter alternativas. O meu favorito é Flaco e Roque jogando. A questão é que quando você coloca o Flaco e o Roque, você vai ter que encontrar as alternativas para outros atletas. No caso, o Alan, por exemplo, ele já deu certo ali jogando quase como um meia abrindo pela ponta quando der. E aí você vai ter que ter o esquema que os jogadores conseguem, enfim, revezar entre eles ali de posição de acordo com o movimento do jogo também, né? Agora, Massa, não é a minha principal preocupação. A minha principal preocupação tem sido com o Palmeiras sem a bola. Porque às vezes a gente via o Palmeiras jogando meio mais ou menos e tal, mas era um time seguro, sabe? O Everton quase não tocava na bola e tal. Nas últimas partidas, o Palmeiras pode até ter vencido, mas sofreu um pouco mais do que o normal, sabe? Então, o que mais me preocupa hoje é a questão da segurança, porque o Palmeiras, se for um time seguro, às vezes pode ser um joguinho um pouco mais feio, às vezes vai ser um pouco mais inspirado, mas o Palmeiras vai ter Andréas, vai ter o Alan, vai ter o Flaco, vai ter Vitor Roque, vai ter Inxalá, Paulinho, vai ter ali jogadores que podem voltar em algum momento e desequilibrar. Então, a minha preocupação é com a questão da segurança defensiva que eu ainda não vi. E aí, isso não é só o 5. O 5, para mim, óbvio, é fundamental. Mas é também do senhor Gomes, que não está tão bem,
do Murilo, que já está há mais de um ano sem jogar. Acho que a questão, o Gomes especialmente, é uma questão de começo do ano. Pode ser uma questão de começo do ano. Mas me preocupa muito mais isso do que a criação ou do que se vai ser com ponta ou 2 atacantes, sabe, Massa? Então, é que uma coisa está diretamente ligada à outra, né? A consistência defensiva virá quando você parar de sacrificar os seus pontas correndo atrás de lateral, porque não é a deles, né? Então, você teria um ala mais pronto para jogar, um 4-3-3, com 3 jogadores no meio e um 5 de verdade, para marcar e marcar mesmo, tá? O Thiago está aqui falando sobre o Veiga, né? Tem um zoom aí da saída do Veiga, da possível saída do Veiga. Será que não seria legal o Veiga ser o Totti, né? Entrar quando der? Claro, se ele quiser. Ele é o jogador mais importante da história, diz o Thiago. O Veiga é ídolo de uma geração, isso a gente não pode negar, né? 9 anos no clube, o menino que tinha 10 e tem 19 hoje, o Veiga é ídolo dele. Latifi, não sei se você tem já alguma atualização, sei que as conversas andaram, né? Antes era só eu quero, você me quer, como é que quero, não quero, agora as conversas andaram. Como é que está a situação do Veiga, aproveitando o superchat do amigo aqui? Eu vou até responder o superchat do Thiago. Acho que é importante a gente dizer que o Veiga é reserva do Palmeiras porque o Abel entende que hoje ele não tem condição para ser titular da equipe. E quando o Veiga era o reserva no ano passado e teve o destaque no jogo contra a LDU, marcando 2 gols dando a classificação, o Abel deixou claro que o Veiga fica bravo com ele por ele ser reserva e que hoje o Veiga quer jogar. Então não tem essa de, vamos transformar o Veiga em um Totti, joga quando quer. O Veiga não aceita ser esse jogador que não é titular absoluto. Então por isso que esse interesse do México é visto com bons olhos pelo staff do jogador. Porque hoje ele não é a primeira opção do Palmeiras. Nessa formatação atual, o Veiga briga por uma vaga no ataque, onde jogou o Maurício, por exemplo, e hoje a hierarquia é Flaco Lopes, Maurício e Veiga. Então, por esse contexto, a proposta do América do México é vista com bons olhos. Sobre os avanços nas conversas, o que aconteceu? Antes, o clube mexicano, os representantes do clube mexicano, só tinham contato com o staff do Veiga. Eles só tinham essa conversa. Só que agora o Palmeiras também foi incluído nas conversas. Então, na semana passada, a gente noticiava que o negócio era embrionário. Hoje já não é mais embrionário. O Palmeiras, staff de Veiga e staff do clube mexicano já conversam para tratar essa transferência. Então é aquilo que eu estava dizendo no de primeira. Pelo andar da carruagem, hoje está mais perto do Veiga deixar o Palmeiras do que ele permanecer. Muito bem, pronto, está esclarecido. Eu vou sentir falta do Veiga por tudo que ele representa e nem tanto pelo futebol que ele jogou nos últimos anos e meio aí, que realmente ele não está bem, né? Mas ele é um ídolo do clube palmeirense, esse desde bebê. E tem mais uma coisa que eu levo em consideração, né? O Veiga faz um trabalho fora do campo muito importante para as crianças, para as pessoas. Eu, no meu jeito de ver as coisas, eu levo isso em consideração. É claro que o principal, 90%, é o futebol que ele joga em campo, e isso ele está devendo. E para mim ele perdeu espaço muito depois da dupla. Ele é Flaco e Roque, ele é um jogador que jogava como meio avançado, do lado praticamente do centroavante, e ali mais atrás, como 8 foi uma tragédia, e pelo lado também não funcionou. Então, é um negócio interessante. Agora, eu vou colocar, eu vou passar para vocês aqui, ó. O Palmeiras vai estrear no Campeonato Brasileiro, mas eu vou pular nós vamos deixar essa mais para o final e vamos falar sobre essa aqui, ó. O Palmeiras ainda busca reforços no mercado, porque eu fiz agora há pouco um levantamento, né? E o Palmeiras vendeu nós estamos com 27 dias do ano de 26, ó. 50 milhões e 200 mil com o Facundo, 38 milhões e 700 mil com o Aníbal Moreno, 27 milhões e meio com o John. O Palmeiras tem 20% dos direitos mais o mecanismo de solidariedade, 7 milhões e meio de reais com o Breno Lopes e 2 milhões e meio de reais com o Luiz Guilherme,
com o mecanismo de solidariedade, certo? Então, cara, isso passou de 100 milhões, mas de longe, né? 126 milhões e 400 mil reais, cara. É dos 400 que o Palmeiras pretende vender este ano, é muito dinheiro, cara. Fala aí, meu amigo. Não, só minha dúvida, uma dúvida técnica, é porque o Aníbal foi vendido em dezembro e talvez por orçamento isso não conte, porque o Palmeiras tinha que se desfazer do Aníbal até dezembro para que ele não pagasse um valor extra para o Racing. Então, claro, a gente sabe que na carteira, para as contas, a venda do Aníbal caiu agora, serve de agora. Enfim, Agora, né? a metinha ali, aquela, só essa questão, sabe? Se isso ainda pode ser usado como coringa, se é que vocês me entendem. Chegando ali em novembro, não bateu a meta? Não, olha, a gente não bateu a meta, mas olha, o Aníbal foi vendido lá em dezembro. Chegando lá em novembro, se precisar vender alguém que não queriam vender, não, precisamos vender porque a gente tem que cumprir a meta. Então, o discurso vai variar conforme a necessidade, mas só para fazer essa ponderação, de toda forma, o Palmeiras conseguiu já aí um quarto praticamente e nem está na principal janela das vendas, né? E ainda tem, como você sempre ressalta, todos as várias os pedacinhos espalhados aí pelo mundo, várias vírgulas que cada vez que são vendidas o Palmeiras ganha mais um pouquinho. O John é um grande exemplo disso. Bom, acho que a gente pode agradecer a nossa audiência, né? Me ajudem, porque são quase 1.600 pessoas conosco. Muito obrigado. Vamos dar um like, vamos Ô, se Massa, inscrever aqui no canal do UOL. Fala, Latifi. vamos botar uma meta, porque eu acho que esse povo Oh, claro. só funciona com meta. Uns 800 likes. Ô, Danilo, você que é o sommelier de like dos programas do UOL de manhã, 800 likes está bem pago? Olha, considerando que a gente está com mais de 1.600 pessoas, 800 likes me parece uma meta factível, mas só tem 200 e poucos likes, né? Então eu não sei se o pessoal está muito preguiçoso e tal. Vamos ajudar a gente? Que tal, turminha? Chegar nesses 800 likes aí, 27 de janeiro, amanhã é estreia do Brasileirão. Então acho que merecíamos, né? A gente merece essa história aí de 800 likes. E lembrando, sempre lembrando, é de graça. Pois é, ô Latifi, afinal, o Palmeiras ainda busca reforços no mercado ou eu posso dar uma dormidinha? Pois é, Massa, na última live a gente fez as apostas, né? A gente falou, vamos pôr tantas moedinhas no Almada, na chance do Arias e tal. A do Almada eu já perdi, né? Na semana passada o Almada deu uma entrevista ao Estúdio AFA, né? Uma mídia oficial da seleção argentina, dizendo que está claro que ele vai seguir no Atlético de Madrid. O que a gente pode dizer sobre essa história Palmeiras, Almada e Atlético de Madrid? O Palmeiras viu as notícias na Espanha de que o Almada poderia estar de saída, fez uma consulta, ouviu uma pedida exagerada e não se falou mais nisso. Bom, foi isso que aconteceu. Agora, o Palmeiras, como a gente estava falando, não considera como prioridade a contratação de um primeiro volante, muito principalmente por conta do Marlon Freitas e a ascensão do Pacheco, algo que a gente já tinha dito aqui. E as posições que o Palmeiras busca no momento são um zagueiro, isso é primordial para a direção do clube, trazer um zagueiro, porque sabe que não vai, que não pode não ter um zagueiro ainda nessa janela. E os dois nomes que surgem são Nino, esse é um sonho antigo, e o segundo é o Igor Júlio. Lembra lá atrás, quando a gente falou de jogadores que a gente queria no Palmeiras, eu falei o nome do Igor Júlio, os colegas do nosso palestra confirmaram ainda no início do ano que o Igor Júlio faz parte dos atletas que estão na lista do Palmeiras para a zaga, e ele não tem atuado no West Ham. Ele está emprestado do Brighton ao West Ham, está na sua terceira temporada na Inglaterra, mas o principal destaque que ele teve na carreira foi no futebol italiano. Um grande porém sobre o Igor é que ele foge um pouco do perfil do que o Palmeiras busca, né? O Palmeiras diz que quer jogador vitorioso, experiente. O Igor não teve passagens vitoriosas, né? Foram times de menor expressão, passou pelo Spal da Itália, Fiorentina, Brighton, West Ham, são times que não brigam por título, então tem essa questão. E o Nino fica aí como grande sonho, só que o Palmeiras já sabe que para tirar o jogador agora é muito difícil.
Há quem diga que o Palmeiras vai tentar colocar a grana do John que tem a receber no Zenit para tentar fazer alguma coisa, mas eu não tenho essa informação. Então, o Nino só seria para o meio do ano. Para o meio atacante, o sonho de consumo é o John Arias, isso desde 2025, desde o meio do ano passado, antes do Fluminense disputar o Mundial de Clubes, a Leila Pereira já queria o Arias, mas tem um grande porém, né? O Palmeiras, se avançar para fazer uma oferta pelo Arias, tem que ser muito certeiro, porque se o Palmeiras fizer uma oferta que o Fluminense consiga igualar, o Arias será jogador do Fluminense. Então é um negócio muito delicado. O Anderson Barros deu entrevista dizendo que o Palmeiras está em busca de jogadores específicos demais, que são negociações complexas. Então o Palmeiras segue com muita complexidade nas negociações com Nino e Arias. Perfeito. Bom, eu prefiro não emitir nenhuma. Não é emitir, eu prefiro ficar quieto, porque eu estou um pouco descrente. Vai vir um Nana Nenê, sabe? Em vez de Nino, vai vir Nino, Nenê, que a Cuca vem pegar. Porque realmente eu sei que essa minha postura incomoda um pouco os palmeirenses, até incomoda um pouco a gestão e tal, mas foi isso que a gestão trouxe para mim, né? Não, uma lentidão, uma coisa assim. E, meus caros, amanhã tem estreia no Campeonato Brasileiro. Começo com você, o Danilo Lavieri. Palpite para amanhã, Palmeiras e Galo. Galo e Palmeiras, né? Lá na Arena. 2-1 para o Palmeiras, Massini. É palpite de 2-1 placar que para você o queria, né? Não Palmeiras. de escalação, né? Não. Placar. Escalação eu tenho aqui. Quer que eu passe? Calma aí. Placar primeiro. Cravada Vamos já? lá. Puta, o Lavi roubou meu palpite. Deixa eu pensar. 2-0. Vou confiar no Baliza 0. 2-0 Palmeiras.